Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, ao tema que nós começamos na semana passada. Esse tema vai acompanhar a gente por uma boa parte, então é do 2º ao 7º artigo do Credo que nós vamos falar. Nós finalizamos hoje, na verdade quase finalizamos, semana que vem ainda tem um pouquinho, sobre uma introdução, digamos assim, da vida de Nosso Senhor. Então é importante e é interessante a forma como o catecismo traz isso, porque ele quer provar para nós um Jesus também histórico, para não ficar só naquela ideia de um Jesus ou muito misticismo ali, que um Jesus que não teve nada de humano, quase anulando a humanidade de Cristo, ou um Jesus quase no sentido das histórias apenas, quase como uma figura, um personagem. Então a ideia que o catecismo tem nesse início, de quando a gente vai falar sobre Jesus, é trazer um pouco realmente de quem Jesus é, da vida que ele levou aqui na Terra conosco, e das coisas que ele fez. E é interessante que sempre o catecismo vai casando as informações, Então ele tem, por exemplo, ele fala sobre a vida de Jesus e fala dos milagres e das profecias. E aí ele casa, por exemplo, tal acontecimento na vida de Nosso Senhor com a profecia que aconteceu lá atrás. E isso é muito interessante, porque isso nos dá, pelo menos um primeiro aspecto, nos dá muita segurança. Muita segurança na pessoa de Jesus. Então a gente não fica com aquela ideia, por exemplo, que os gregos tinham de um Deus místico, mas que eu não tenho certeza, porque nada mais era do que atribuições aos fenômenos da natureza. Aqui não, aqui nós temos um Deus que nós temos certeza histórica também da existência dele. Nós temos uma certeza filosófica da existência dele, uma certeza teológica da existência dele. Então Cristo nos confirma e a sua história nos confirma. E aí o catecismo começa essa parte, se vocês repararem na apostila, eu comecei aí com o número 3, porque na apostila da última aula tratamos o número 1 e o número 2, Então eu sempre vou continuar, quando eu pegar os títulos, numerando eles em continuidade, Então reparem, o primeiro título, que é a preparação da humanidade para a vinda do Salvador, eu trouxe ele como número 3, não como número 1, porque é uma continuidade da apostila da semana passada. É para dar mesmo essa ideia de continuidade. Então, quando se trata dessa preparação da humanidade, nós vemos isso na Sagrada Escritura e tem uma expressão que até eu gosto bastante, que é a pedagogia de Deus. A forma como que Deus trouxe os seres humanos ao longo da história humana, o povo eleito e o povo não eleito também, ou seja, os outros povos, e trouxe esses povos até a vinda de Nosso Senhor. E a gente vê que, na verdade, a história humana, o Antigo Testamento como um todo, toda a história humana em si, ela é nada mais do que a preparação para a vinda do Messias. Então, Deus escolheu um povo e Ele mesmo preparou esse povo para a vinda do Messias. Esse povo escolhido era a descendência de Abraão e comumente chamado de povo israelita ou de povo judeu. Quando nós falamos aqui de povo israelita, povo judeu ou povo escolhido, é a mesma coisa. Nós vamos entender que os judeus perderam a escolha quando resolveram negar Nosso Senhor. A gente vê isso mais para frente. Mas há até um privilégio para os judeus convertidos. Os judeus convertidos ao catolicismo nos precedem em graça, porque nós não somos o povo escolhido. Então, nos precede de modo histórico em graça. Então, um judeu convertido tem mais mérito do que nós que nos convertemos, porque era o povo escolhido originalmente. Mas a gente vai vendo isso aos poucos. A preparação do povo eleito para a vinda do Salvador constituiu em graves provações, numa lei severa, em numerosos milagres e no ensino por meio dos profetas. O povo escolhido era muito sensual. Quando a gente vê essa palavra sensual nos antigos catecismos, entendam como dados às sensualidades do mundo, dado às coisas dos sentidos, não sensual no sentido moderno da palavra que nós temos,
Então eram muito dados aos sentidos. Tanto é que a gente vê isso quando eles preferem, por exemplo, as cebolas do Egito, ao invés de passarem o sofrimento que passaram na terra, no deserto, até chegar à terra prometida. Então eles tinham essa sensualidade no povo. E como foi que Deus deu essas provações ao povo judeu, ao povo escolhido? As provações tinham o objetivo de acabar com a sensualidade deles. Então, por exemplo, aquela praga que matou todas as crianças do sexo masculino no Egito, os primogênitos, tinha a intenção de tirar esse apego deles às pessoas, às coisas terrenas, a fome e a sede no deserto, as serpentes de fogo. Tudo isso eram provações que tinham como objetivo tirar essa sensualidade do povo. Depois, uma vez que o povo era muito rústico, no sentido de que eram muito ignorantes de uma maneira geral sobre matéria religiosa, Deus dava sinais muito visíveis de sua presença. Então, por exemplo, quando Deus vai dar as leis para Moisés, se a gente lê no Antigo Testamento, é uma coisa até um pouco assustadora, né? Os raios, os relâmpagos, tudo aquilo que acontece. Tem até alguns filmes que retratam isso. Mas por quê? Aquilo era para mostrar ao povo que Deus era todo-poderoso. E se não fosse dessa maneira, pela rusticidade que eles tinham, eles não entenderiam. Então era necessário que fosse dessa forma. Deus também utilizava dos milagres a fim de robustecer a fé dessas pessoas e a confiança no Deus verdadeiro. E eu acho fantástico, por exemplo, no Antigo Testamento, quando nós lemos que os enviados de Deus faziam milagres e os enviados de Satanás, os sacerdotes dos outros deuses, como nos diz o Salmo, os outros deuses são demônios, né? Esses sacerdotes, ou esses profetas, ou esses escribas, também repetiam alguns desses milagres. Mas aí é uma coisa muito interessante, já como um prenúncio, talvez, dos falsos profetas que virão no nosso tempo. Porque, como eu disse na última vez que nós nos encontramos, o anticristo, quando vir, vai vir aqui fazendo milagre. E vai enganar bem. E a gente vai olhar para ele e vai falar assim: olha, parece Cristo, né? Parece enviado de Deus. Então, a grande diferença, a nossa fé, ela não deve estar nos milagres. A gente não pode crer nos milagres de Deus, nós devemos crer no Deus de milagres. Então, como que nós vamos conseguir nos diferenciar ou não cair no engodo dos falsos profetas que virão? Tendo fé em Deus, uma fé robusta. Por isso, conhecer a fé como nós estamos fazendo aqui, através do estudo dos catecismos, da revelação divina através das Sagradas Escrituras, do magistério, isso é o que nos vai dar base para sustentar nossa fé futura. Porque vão aparecer milagreiros, quer dizer, já aparecem, né? Já aparecem, e usam muito, por exemplo, o nome de Nossa Senhora. Aparecem falsas aparições de Nossa Senhora para todo lado, né? Ou falsas aparições dos santos, ou visões, né? Aqui no Brasil hoje, se nós lermos as visões, nós temos uma centena, pelo menos, de pessoas que falam que têm visões sobre o futuro, né? Que sabem o que vai acontecer. Nem o Filho do Homem sabia, né? Ele deixou claro que nem ele sabia a hora e o lugar, a hora e como, né, seria o fim do mundo, mas ele sabe. Então tomemos cuidado, por isso é importante estudar sobre a fé. E os profetas também tinham essa ideia de robustecer a lei do verdadeiro, robustecer a lei no verdadeiro Deus. É um aspecto, gente, muito interessante do Antigo Testamento. Toda vez que alguém que crê no Deus verdadeiro era colocado à prova, eles iam com muita confiança, porque eles sabiam do poder de Deus. Então, se a gente pega, por exemplo, a fornalha com os jovens, eles foram, entraram na fornalha, achavam onde é que iam morrer. Mas o que Deus fez? Que dançassem na fornalha, que Daniel aparecesse lá. Não, Daniel é da cova dos leões, né? Quem é que aparece na fornalha? Eu esqueci agora. Além dos 3 jovens, aparece um quarto com eles. Mas, enfim, não importa. Era um dos profetas, era um dos enviados de Deus, né? Então, é muito interessante observarmos isso no Antigo Testamento. E até acho, honestamente, que para nós, um povo tão sensual como somos, um povo tão apegado hoje a todas as benesses do mundo, né? Tão bom vivants,
né, se a gente puder usar uma expressão antiga, né, como nós somos, talvez é hora de Deus voltar a nos dar provações. Talvez é por isso que nós tenhamos tantas provações. Talvez é por isso que nós estamos tendo tantos sinais, né? Talvez é por isso que a gente está tendo tantos padres e bispos e leigos até, que têm se levantado de fato como uma espécie de profetas. Não são profetas conforme os do Antigo Testamento, mas de certo modo profetizam, porque acordam o povo, sacodem as estruturas do mundo. Então, acho também que nós estamos mais ou menos como o povo judeu do Antigo Testamento. Cristo até veio, mas a gente está meio besta, como se diz, igual a eles mesmos, né? Então é importante a gente perceber esses detalhes, né? Essa analogia da nossa história com a história do povo antigo. E aqui há um cuidado, né, muito característico do Padre Francisco Spirago, de trazer sempre a história de alguém, né, a história do povo judeu, para que nós compreendamos quem é o povo judeu. E aí também que nós entendamos a diferença do judeu atual do povo judeu, né? Os descendentes de Abraão permaneceram primeiro na Palestina, depois foram para o Egito, onde ficaram durante 400 anos numa opressão. Todas essas vezes que o povo antigo vai e fica oprimido, vai para um lugar de afastado da sua terra e que é colocado sob o jugo de algum senhor, é uma provação que Deus enviava para esse povo, para testá-los, né, e para purificá-los. Moisés faz sair os israelitas do Egito e eles viveram 40 anos no deserto. E aqui, pessoal, eu quero corrigir um erro da teologia moderna, que é horrível, né, não há bom na teologia moderna, que é a ideia de que esse tempo de 40 anos é simbólico. Não é. Isso é novo, a igreja nunca viu isso como simbólico. O tempo de 40 anos no deserto foi um tempo real que Deus deixou eles lá justamente para que eles não ficassem como ficaram. Tinham passado alguns anos no deserto, o que eles queriam? Volta para o Egito. É melhor ser escravo e ter o que comer todo dia e não passar esse calor todo dia do que fazer esse sacrifício para chegar à terra prometida. Deus deixou que eles ficassem, até eu já li em algum local, algum santo falando que eles ficavam mesmo andando em círculos no deserto. Por quê? Para que eles pudessem amadurecer o seu entendimento e amolecer o seu coração, para que assim estivessem prontos, ou pelo menos mais ou menos prontos, e realmente era mais ou menos pronto, porque depois são presos novamente, né? Para que estivessem mais ou menos prontos para entrar na terra prometida. E aí também Deus aproveita disso para ir dando os seus sinais. Então Deus manda as serpentes de fogo para mordê-los, e quem era mordido por ela morria. E o povo clama a Deus, e Moisés clama a Deus, e Deus pede com que Moisés faça uma serpente de bronze, pendure em uma cruz e coloque no meio do deserto, para que aqueles que olhassem para ela após serem picados fossem curados e salvos. Uma imagem de Nosso Senhor. Então os 40 anos no deserto, eles são de fato 40 anos, não é simbólico. E é muito parecido até mesmo com o que acontece conosco, né, na nossa vida. Deus nos dá o tempo para purificação e correção de vida, pois só assim entraremos na terra prometida, os céus eternos. Assim como muitos, e aqui é um exemplo, nós somos o novo povo eleito, não nós, mas a igreja é a nova Jerusalém, a igreja é o povo santo de Deus. E aí é um ponto, muitos que estavam no deserto não entraram na terra prometida. Deus deixou com que eles morressem no deserto para nos mostrar que muitos de nós também não entraremos no reino celeste, se não fizermos como o povo deveria ter feito: corrigir nossas consciências, corrigir nossa vida, amolecer nosso coração e ter fé no verdadeiro Deus. Se nós não entrarmos na terra prometida, ficaremos como aqueles que morreram no deserto, queimando no calor do Geena. O Geena é o inferno. Comandados por Josué, aqui a gente lembra que Moisés tira eles da terra prometida, mas Moisés não entra na terra prometida, porque Moisés duvidou.
Moisés teve uma fraqueza. E aí Deus tira dele o direito de entrar na terra prometida. Ele morre às portas, né? Ele morre em um local que ele já via a terra prometida, mas que ele não entraria lá. Comandados por Josué, conquistaram a terra prometida, mas durante 300 anos foram ainda obrigados, sob o comando dos juízes, a combater os seus inimigos. Os israelitas depois foram governados pelos reis Saul, Davi e Salomão. E eu recomendo que em algum momento da vida de vocês, é um exercício que depois de ler um pouco aquilo que o Padre Francisco Spirago trazia, eu mesmo quero fazer. Que nós possamos estudar um pouquinho a história desses 3 reis. Saul era cruel, por exemplo. Saul não foi um bom rei. Davi foi um bom rei, um piedoso rei, escreveu salmos belíssimos, mas também caiu no pecado. Mas Davi se levantou. E mostra para nós a beleza da nossa vida, né? O Salmo 50, que é o Miserere, não sei se vocês conhecem, ele foi escrito por Davi, depois que Davi cometeu um gravíssimo pecado. Então, recomendo que depois façam esse exercício, procurem, leiam e meditem um pouco a vida desses reis. Eu acho que pode contribuir muito com a nossa concepção sobre nós mesmos, né? Sobre quem somos. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel, o reino dos israelitas, foi dividido em 2 partes, o reino de Israel ao norte e o de Judá ao sul. Tendo os habitantes dos 2 reinos abandonado o verdadeiro Deus, os reinos foram destruídos e o povo levado para cativeiro. Reparem que interessante, né? Deus tira eles do Egito, Deus dá o maná no exército, Deus mostra que Ele é soberano sobre todas as coisas, e mesmo assim, quando eles estão na bonança, esquecem de Deus. É até um pouco do motivo porque Deus não nos deixa levar uma vida o tempo todo boa, porque Ele nos manda provações, porque são as provações que nos fazem ter fé nele. Se está tudo bem, eu acho que está tudo bem por minha própria força. Quem de nós, quando está tudo bem, não reza menos, não faz menos jejum, não faz menos penitência, não pensa menos em confessar os nossos pecados? É por isso que Deus sempre está ali, né, sacudindo a árvore da nossa vida para que a gente tenha esse, não, peraí, se eu depender só de mim não vai dar certo. Depois do regresso do cativeiro, os judeus gozaram paz até o reino do cruel Antíoco. Aqui eu gostaria de trazer, para que a gente possa ter um pouquinho mesmo de ideia, de tempo mesmo, né? E das profecias que foram se cumprindo, né? Desde 606, os judeus do reino de Israel e de Judá encontravam-se sujeitos ao mesmo governo, coabitaram o mesmo país e bem depressa tiveram relações amigáveis. Foi a partir daquele tempo que a designação de judeus prevaleceu em lugar de israelitas. O rei da Pérsia, Ciro, que tinha subjugado o império da Babilônia, permitiu aos judeus em 530 que voltassem à Palestina e reconstruíssem o templo. Para logo, 42.000 judeus, guiados por Zorobabel, voltaram a Jerusalém e começaram a construção do templo, que foi acabado em 516. Aqui nós temos o cumprimento da profecia de Ageu. Em 453, os judeus receberam do rei persa, Artaxerxes, autorização para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Profecia de Daniel relativa a 69 semanas de anos. A gente viu essa profecia, se eu não me engano, se não foi na aula anterior, foi na outra. Que a gente viu que é uma profecia que faz a contagem do tempo em que Jesus viria, né? Ela faz parte da contagem do tempo. Os judeus permaneceram cerca de 200 anos sob o domínio dos persas, sem perseguições. Em 330, passaram para o domínio do rei da Macedônia, Alexandre Magno, que tinha destruído os persas. Depois da morte dele, os judeus passaram sob diferentes soberanos e, finalmente, em 203, tornaram-se súditos de Antíoco Epífanes IV. Este rei perseguiu-os por causa da religião deles. Quis, por exemplo, obrigar os 7 irmãos Macabeus e Eleazar a comerem carnes proibidas e mandou-os martirizar. Levantou ídolos no templo. Então, isso aqui é toda a perseguição que o povo escolhido passou. E aqui há 2 coisas interessantes que eu acho que nós podemos pegar.
Primeiro, sobre a veracidade das Sagradas Escrituras, porque hoje, gente, com a nossa tecnologia, já é complicado escrever um livro com mais de 2.000 profecias que se cumprem em tempos, porque os livros não foram escritos todos juntos. Então, livros que foram escritos num período de mais ou menos 900 a 1.000 anos, todos eles casarem e tudo acontecer na vida real, porque é isso que é o importante. Tudo aconteceu na vida real, é histórico. Isso mostra para nós a veracidade e a inspiração divina das Sagradas Escrituras. E o segundo ponto é a semelhança com a nossa história enquanto igreja. O povo da antiga aliança sofreu muito, foi perseguido pela sua religião do verdadeiro Deus. Nós, da nova aliança, dito por nosso Senhor, também sofreremos. E aqui, quando a gente fala de sofrimento, gente, eu quero até me excusar de uma coisa. Eu não estou aqui como um cavaleiro do Apocalipse, querendo propagar desgraça na vida de ninguém, não. Eu estou aqui falando da realidade das coisas. Mas a diferença do sofrimento com Nosso Senhor e sem Nosso Senhor é que com Nosso Senhor ele tem um prêmio. O cristão que sabe colocar tudo no coração de Jesus, todo sofrimento, toda dificuldade, toda coisa boa também, esse cristão entendeu que o caminho para a sua felicidade eterna é o coração de Nosso Senhor, é colocar tudo nele, é fazer tudo por ele, é fazer tudo nele. E nós somos muito sensíveis hoje em dia, não queremos ficar falando de sofrimento, mas, meus irmãos, com muita honestidade, quem de nós não sofre? Não falar do sofrimento vai fazer com que paremos de sofrer. Não vai. Então, ou nós nos tornamos católicos adultos, de uma compreensão, como sempre a igreja compreendeu, o sofrimento existe, ponto. Ou eu aproveito ele para minha santificação, ou eu deixo o bonde passar. Ou a gente vai ficar se remoendo porque a nossa vida tem dificuldade. E aí a gente corre risco de cair num grave pecado de orgulho, porque se Nosso Senhor, que é toda a bondade, não teve onde descansar a cabeça, né? Ele próprio fala isso. Se Nosso Senhor não teve um dia de sossego em sua vida, porque nós, que orgulho é esse que nós temos em nós, de querer que a nossa vida seja na bonança? É uma concepção errada que nós temos hoje em dia. Eu estou lendo um livro que chama O Liberalismo é Pecado, do padre Félix Sardá Salvani. É um livro de uma leitura muito difícil, mas ele mostra que essa nossa frouxidão espiritual vem muito da fé liberal que nós temos hoje. O liberalismo nada mais é do que aquela ideia de que é quase que um tudo pode, ou quase que um tudo tudo tem direito igual, e de um quase é meu direito ter uma vida boa, eu mereço, né? Bom, quem merece o bem totalmente é Deus. Nós merecemos o bem na quantidade do bem que fazemos. Nós merecemos a bonança na quantidade de bonança que fazemos. E se nós não tivermos nessa vida nenhum minuto de sossego de bonança, e soubermos aplicar todo esse momento que nós tivemos de dificuldade na nossa vida para um bem maior que é o céu, aí sim, meus irmãos, lá nós teremos o prêmio eterno. E que inclusive é injusto, porque pensem, para uma vida de 80 ou 90 anos aqui nessa terra, nós ganharemos a eternidade do bem, na felicidade total. Vocês acham que é justo a troca? Não é justa a troca. Deus ainda está deixando crédito, e muito crédito para a gente, né? Se nós formos para o céu. Continuando, depois de uma guerra encarniçada, os judeus conquistaram a liberdade. E durante 100 anos eles foram de fato governados por príncipes judeus, do ano 140 ao ano 39. No ano 38 antes de Jesus Cristo, um pagão chamado Herodes subiu no trono da Judéia. Herodes o Grande governou de 39 a.C. até o ano 3 depois de Cristo. Posteriormente, seu filho Herodes Antipas governou de 3 depois de Cristo até 40, tendo decolado São João Batista e tratado como doido nosso Salvador. Seu filho Herodes Agripa mandou decapitar São Tiago Maior, encarcerar São Pedro,
proclamou um decreto para ser tratado como Deus e morreu devorado por vermes. Posteriormente, no ano 70 d.C., Jerusalém foi destruída por Tito, conforme as profecias, e os judeus foram dispersos por o mundo todo. Aqui é um ponto, tá, gente? A profecia diz que o templo de Jerusalém nunca será reconstruído. E nunca foi. É por isso que aquela região sempre está em guerra. Porque nunca vai se reconstruir o templo de Jerusalém até que volte Nosso Senhor. E quando Nosso Senhor voltar, não vai construir porque não precisa mais, porque o mundo já vai ter acabado, né? Mas é uma profecia e de fato que se cumpriu. É interessante isso. O templo é destruído lá atrás, reconstrói o templo. Destrói o templo de novo, reconstrói. Até que destrói, não reconstrói mais. Os outros povos, aqui, tirando, né, o povo judeu, então, os outros povos foram preparados para a vinda do Messias, quer pelo povo judeu, quer por homens piedosos e sábios, quer por meios extraordinários. Os povos do Oriente, através do comércio com os judeus, por exemplo, tiveram acesso aos livros sagrados que foram grandemente traduzidos. Então, muitos povos antigos do Oriente Médio, eles tiveram acesso à verdade de Nosso Senhor, de Deus que viria um Messias, né? Os povos tiveram esse acesso pelo comércio, por exemplo. Pelo cativeiro, os judeus apresentaram um Deus verdadeiro, por exemplo, à Babilônia, ou aos outros lugares em que ficaram cativos. Na Grécia, através de Sócrates e de Aristóteles, além de outros, muito se conheceu sobre Deus conforme a razão permitia. É interessante, por exemplo, que Sócrates concebeu a ideia de só há um Deus. Só há um Deus verdadeiro, eterno, todo-poderoso. Que é um pouco da base da nossa fé em Deus. Porque nós tivemos conhecimento através da revelação e eles tiveram conhecimento através da razão humana. É claro que eles não conseguiram aprofundar porque a razão se limita até determinado ponto. Mas a razão consegue conceber Deus com base na criação, né? No pensamento. Interessante que o próprio Sócrates falava sobre a questão de um Messias que viria, né? Isso é posto, o padre traz aqui depois de forma muito. Vocês podem até, acho que eu nunca mandei o livro para vocês, mas eu consegui achar o volume 1 em PDF, né? Então, como eu tenho ele em PDF, posso mandar para vocês depois, vocês possam ler com mais detalhes, né? Não dá para trazer tudo aqui, senão era melhor ler o livro. Jó na Arábia, José no Egito, Jonas em Nínive, Daniel na Babilônia. Por meios extraordinários, Deus avisou os 3 reis magos, o centurião Cornélio através do anjo, o rei Baltazar através da mão misteriosa que escrevia no muro, Nabucodonosor por um sonho e Balaão por uma jumenta. Então Deus se utilizou também de meios extraordinários para se apresentar. Porque senão a gente lê e dá a ideia de que parece que Deus só escolheu o povo judeu e abandonou o resto. Não foi bem assim. Todo o povo teve possibilidade de conhecer o Deus verdadeiro, se não antes, após a vinda de Cristo, pelo anúncio dos apóstolos. Jesus foi muito taxativo, né? Ide por todo mundo, não ide por toda a Judéia, ou por toda a Palestina, ou por todo o Oriente. Ide por todo mundo. Todo mundo inclui, por exemplo, nós aqui nas Américas. E eles chegaram até aqui e pregaram o Evangelho. Antes de enviar o Salvador, Deus deixou cair todos os povos do mundo em profunda miséria, para lhes fazer desejar o Salvador com mais ardor e preparar um acolhimento mais jubiloso. Vou tomar a liberdade hoje, gente, de fazer algumas leituras do Catecismo, que eu acho que são bem pontuais e que vão trazer para a gente um pouco de compreensão textual. Os judeus estavam muito divididos em matéria religiosa. 3 partidos religiosos ou seitas se combatiam: os saduceus, os ricos do país que negavam a existência da vida futura; os fariseus, observadores meticulosos da prescrição mosaica; os essênios, que deixavam o mundo e levavam uma vida dura de penitência. Apesar de sua filosofia, os pagãos estavam mergulhados numa ignorância total das coisas divinas e numa imoralidade sem nome. O número das suas divinidades era tão grande que, no dizer de Hesíodo, era preciso perder a esperança em dar número a todas elas.
Adoravam estátuas, homens viciosos e até animais. Olhavam seus deuses como protetores do vício e cuidavam honrá-lo no melhor modo com ações viciosas ou imorais. Se nós pegamos, por exemplo, os gregos e os romanos, a maioria dos deuses deles são deuses com características de vício mesmo, de pecado. Bebidas, orgias. E a forma com que eles cultuavam esses deuses era com essas ações, né? E até por sacrifícios humanos. Os pagãos reconheciam a sua miséria profunda e desejavam auxílio. Numa das suas odes, o poeta romano Horácio gemeu sobre as guerras civis e disse: Vem, finalmente, tu, filho de nobre virgem, permanece longo tempo com o teu povo, regressa tarde ao céu e encontra o teu prazer em seres chamados pai e príncipe. Reparem que isso aqui é uma ode, um gênero textual parecido com uma poesia, com um poema, de um romano, de um pagão. E olha como que Deus, e aí de fato o Espírito Santo, ele sopra onde quer mesmo, né? Como que Deus, por meio dessa ode desse romano, ele consegue prever a vinda do Messias com uma exatidão impecável. Vem tu, ó filho da Virgem, permanece longo tempo com teu povo, regressa tarde ao céu e encontra o teu prazer em seres chamado Pai e Príncipe. O Espírito Santo, por exemplo, ele é chamado de Príncipe em alguns locais, em algumas formas de chamar. Então isso aqui é fantástico. Antes dele, Sócrates tinha já exprimido a esperança de que um mediador desceria do céu para nos ensinar, sem erro, os deveres para com Deus e para com os homens. É, pois, com razão que Jacó moribundo e os profetas tinham chamado o Salvador o desejado das nações. Antes da vinda de Jesus Cristo, o universo era como um doente que reclama um médico, porque sente muito vivamente a sua dor. Era como uma planta fenecida que desejava o orvalho refrigerante, como um homem caído num poço que reclama um Salvador, porque apesar de todos os seus esforços não pode subir. Como o filho do rei, obrigado a viver na maior indigência, sabendo-se chamado a mais altos destinos. Deus, na sua sabedoria, continua ainda a operar do mesmo modo. Antes das inspirações do Espírito Santo, deixa certos homens cair muito profundamente. Testemunhamos, por exemplo, São Paulo e Santo Agostinho. Homens caídos em tanta miséria estão muito mais dispostos a receber a graça de Deus e servem a Deus depois de sua conversão com um zelo muito mais ardente. Então, realmente, Deus deixou que caíssemos na miséria. E sabe que eu gosto sempre de fazer um paralelo. Se me permitem, hoje a aula é menor, então a gente tem um tempinho. Não é diferente na nossa vida hoje. Nunca se viu tanto paganismo entre as nações, tanto hedonismo e tanto culto aos prazeres e aos pecados. Não se enganem se isso é, e acredito que seja por tudo que nós vemos e lemos no que a igreja diz, que isso é realmente a preparação para a vinda do Cristo. Porque quando o mundo estava todo lascado, o mundo antigo, estava tudo ruim, Deus veio, o nosso Senhor, para restaurar todas as coisas. Não se espantem se também tudo ficar tão terrível que Deus tenha que vir. Eu acho que vai ser essas condições, acho não, né? A igreja diz que serão essas as condições da volta do Messias. O próprio Messias diz isso, né? Quando o Filho de Deus voltar, achará ainda fé sobre a terra? Até algumas profecias dizem que se Deus não encurtar os tempos, nós não nos salvaremos. Nossa Senhora de Fátima, acho que fala isso. Então, de fato, é um ponto interessante para a gente meditar. Acredito eu que as coisas estão degringolando desse jeito, é mesmo preparando a vinda do Messias. Porque, de fato, nem no Antigo Testamento, gente, se esteve tão ruim como está hoje em dia. Ainda havia algum pudor no Antigo Testamento, ainda havia alguma decência.
E Deus ainda só não mandou outro dilúvio porque ele prometeu para Noé, porque se não fosse isso também já tinha acabado com a gente com dilúvio, com fogo, igual acabou com Sodoma e Gomorra, a gente já tinha se lascado todo também. Deus é porque é muito misericordioso conosco. Agora nós entramos na vida de Nosso Senhor de modo mais próprio, né? Quando e onde viveu o Salvador? O Salvador nasceu neste mundo há 1992 anos. Hã? Oi? Ele nasceu em 2025. Não, ele nasceu no ano zero, né? Então. 2025. Não. Ele morreu Não, o ano zero é 1992, não? É, porque ele nasceu no ano zero e morreu com 33 anos. Ele morreu em 1992 anos. Não. E nasceu em 2025. 2025. Não, mas quando ele nasce é o marco zero. O ano que ele nasce é o ano zero. Então, faz as contas. O ano zero mais 33 mais 1992, 2025. No ano zero. Ah, sim, entendi, verdade, gente, perdão. O Salvador nasceu em 2025 anos atrás. Ele morreu há 1992. Perdão, Luiz, as contas foram erradas, de fato. Até obrigado pela correção. Realmente, agora que eu percebi o que você falou, realmente ele nasceu há 2025 anos, né? O jubileu da morte de Cristo acontece em 2033, né? 2000 anos da morte e ressurreição, por consequência, porque é tudo no mesmo ano. Então, inclusive, eu acho que a igreja está se preparando para o jubileu. Acho que eu vi alguma coisa que já estão trabalhando para isso, né? Teve o jubileu dos anos 2000, nós nascemos, não vimos, mas o jubileu de 2033 estaremos lá. Se o mundo não acabar até lá, a gente está lá, firme e forte. A era cristã começa com o nascimento de Nosso Senhor. Isso aqui, gente, são só coisas bem breves da catequese, só para a gente saber mesmo. O tempo anterior a Cristo é o chamado Antigo Testamento ou Antiga Aliança. É até interessante que o termo Antiga Aliança era mais utilizado antigamente, né? E a vinda posterior a Nosso Senhor, é o Novo Testamento ou a Nova Aliança. O Salvador desenvolveu suas atividades, sobretudo na Palestina, chamada de Terra Santa. A Palestina era dividida em 4 regiões: a Judéia, a Samaria, a Galileia e a Pérea. Aparece nas Sagradas Escrituras muito claramente 3, né? A Judéia, a Samaria e a Galileia. Essa 4ª região praticamente não aparece. A Judéia havia os mais fiéis e a verdadeira religião, né? Os mais religiosos de fato. Na Samaria havia os idólatras, odiados pelos judeus. E aqui é um ponto interessante: uma das passagens mais bonitas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, acontece na Samaria, né? Que é aquela do poço de Jacó. Aquela mulher, ela era samaritana, era da região de Samaria. E na Galileia, parte eram pagãos e, portanto, desprezados pelos judeus, e era um insulto ser chamado de Galileu. É assim que chamaram Nosso Senhor, né? De Galileu muitas vezes, né? Porque era quase como, eles o chamavam assim como de modo a insultá-lo, de fato. A cidade mais importante da Judéia era Jerusalém, onde se encontrava o templo. Eu trouxe algumas leituras hoje, gente, por conta dessa parte histórica, mas acho importante a gente trabalhar isso para que tenhamos tudo muito fixo no nosso, né? Reparem a questão espiritual. Apesar de ser histórico, há uma fineza espiritual nisso aqui muito grande. Jerusalém quer dizer lugar da paz. É também chamada a cidade das 4 colinas, porque está situada sobre 4 eminências ou alturas. A mais elevada, o Monte Sião, do qual se erguia majestosamente a cidade de Davi e onde se encontrava o cenáculo. No cenáculo é que a igreja começa a sua missão. É lá que Nossa Senhora, junto com os apóstolos, recebe o Espírito Santo em Pentecostes, e de lá, do ponto mais alto, é que se começa a propagar o Evangelho. Então há uma questão, uma ligação interessante. A leste elevava-se o Monte Acra, com a nascente e a bacia de Siloé, onde se operou a cura do cego de nascença. Ao norte, o Monte Moriá, sobre o qual Isaque esteve para ser imolado, e onde estava o templo. Mais ao norte, surgia o Monte Bezeta, com a cidade nova. Ao oeste do Monte Moriá e fora dos muros, elevava-se o Gólgota, também chamado Calvário, sobre o qual foi crucificado Cristo. O conjunto dessas elevações é limitado por 2 vales, o do ocidente, Inon ou Geena,
Inferno, porque lá as mulheres israelitas idólatras sacrificavam seus filhos ao demônio Moloque. Aqui uma correção da teologia moderna, né, que eles falam que Geena era uma região de um lixão de Jerusalém. É um lixão hoje em dia, não era um lixão naquela época. Eram os altares de Moloque, que inclusive são falados no Novo Testamento, né, onde se idolatrava e se assassinavam os bebês. Por isso chamado Geena, porque sempre tinha fogo naquele local, sempre pegava fogo, porque sempre eram cultos sendo feitos ali naquele local. A leste o Vale de Josafá, né? O Vale de Josafá é o local onde se acredita que será realizado o juízo final. Quando Deus voltar, todos seremos julgados no Vale de Josafá. É neste vale que corre a torrente de Cedron. A leste do Vale de Josafá, nota-se o Monte Oliveira com o seu jardim de Getsemane, lugar favorito do Salvador. Jerusalém existia ali já no tempo de Melquisedeque, 2000 anos antes de Cristo. Pra vocês terem ideia, gente, Jerusalém nessa época era tão grande que tinha 5 milhões de habitantes. É muita coisa para uma cidade naquela época. O templo sobre o Monte Mória ou Moriá formava um grande quadrado que era construído com pedras esbranquiçadas. De longe, parecia como uma montanha coberta de neve. Havia nele um átrio para o povo e outro no interior para os sacerdotes. Lá era onde havia o véu que se rasgou no momento da morte de Cristo. A Arca da Aliança, como todos nós sabemos, sumiu e só Deus sabe onde ela está. Aí entra as discussões que a igreja permite que tenhamos, né? Há alguns que defendem que ela está escondida ainda, há outros que defendem que ela foi destruída e há outros que defendem que Deus a tirou da terra, né? Porque uma vez que Nossa Senhora é a Arca da Nova Aliança, é a nova Arca da Nova Aliança, não havia mais necessidade da antiga Arca, e aí Deus a tira, né, da terra. Bom, então discussões, nós não temos como saber. Até o dia que nós morrermos, nós não saberemos mais onde está essa arca, né? Só lá que nós vamos descobrir. Conforme eu disse aquela hora, mas não falei onde está, o templo não será mais reconstruído até o fim dos tempos, se encontra uma profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Além de Jerusalém, haviam também as cidades notáveis de Belém e Nazaré. Por que Belém e Nazaré são cidades notáveis? Belém é notável porque ela era uma cidade julgada como uma das piores, né? E Nosso Senhor escolheu nascer de lá. Primeiro para cumprir a profecia. Isso é muito interessante. Nosso Senhor escolheu, e a gente fica, mas como um bebê escolhe? A gente tem que lembrar que é Deus. Então ele tinha esse poder de dominar as coisas, né? De fazer com que as coisas acontecessem. E Nazaré foi a cidade onde Nosso Senhor viveu uma boa parte de sua vida, né? Então de lá é a cidade. São essas 3 cidades mais importantes: Jerusalém, Belém e Nazaré. Judéia é como se fosse o estado, pensemos assim em termos modernos, para que a gente possa compreender melhor. Então agora a gente entra propriamente em Nosso Senhor, vamos falar um pouquinho dele, né? Jesus de Nazaré é o Salvador, ou Cristo. Cristo significa Salvador, por isso falamos Jesus Cristo, né? Jesus Salvador, é o mesmo significado. Os judeus chamavam habitualmente ao Salvador desejado de Messias, ungido ou Cristo. A expressão ungido vem da prática de ungir-se os profetas, os pontífices e os reis. E aí de novo nós temos as coincidências de Deus, né? Como Cristo foi ungido por Deus e é profeta, pontífice e rei, por isso o nome do ungido do Senhor, em hebraico, Messias, e em grego, Cristo. Então, o ungido do Senhor, Messias e Cristo tem o mesmo significado. E esse título, ungido do Senhor, ou Cristo, ou Messias, é fantástico quando aplicado ao Nosso Senhor, justamente pelo tríplice poder que Ele tem. O poder de profeta, o poder de pontífice e o poder de rei. Um dia, a gente falar que Cristo é rei do universo ou rei da sociedade é um absurdo, mas é. Gostem as pessoas ou não. É Cristo que deve mandar em tudo. E tudo devemos fazer por meio dele e por ele, né? Jesus de Nazaré é o Salvador, pois nele se cumpriram todas as profecias. O caráter messiânico e divino de Jesus é provado pela perpetuidade do seu reino neste mundo.
Se o seu reino, a igreja, fosse obra dos homens, já teria acabado há muito tempo. Jesus se proclama expressamente Salvador, especialmente no colóquio com Samaritana e diante do sumo sacerdote Caifás. Então, um aspecto que o próprio Cristo aqui ele se dizia o Salvador, né? E bem o dizia, porque era. O próprio São Pedro, quando o reconhece, é elogiado por Deus, por Nosso Senhor. Os anjos também o proclamaram Salvador, tanto os do campo de Belém, como os que apareceram para São José. Agora a gente entra na última parte, que é a infância e a mocidade de Nosso Senhor. O nascimento de Jesus foi anunciado à Virgem Maria em Nazaré pelo arcanjo Gabriel. Este fato, gente, da anunciação, ele é retomado pela igreja em alguns momentos, né? Na festa da anunciação, do dia 25 de março, e rezamos 3 vezes ao longo do dia o Ângelus, às 6 da manhã, às 12 e às 18, e aí fazemos memória à Trindade, e na primeira parte da Ave Maria, né? Tudo isso é retomado lá na aparição do anjo. Da visita da Virgem Maria a Santa Isabel, nós tiramos a segunda parte da Ave Maria, a Santa Maria. Ela aparece lá nessa visita. Cristo nasceu da Virgem Maria em Belém, num presépio. Indo para o recenseamento exigido pelo imperador César Augusto, a Virgem Santíssima deu à luz. Olha que fantástico isso aqui, né? As profecias tinham que se cumprir, Jesus realmente tinha que cumprir e fazer tudo nele. Jesus espera que o recenseamento aconteça. Deus utilizou de César Augusto, um pagão, para que ordenasse o recenseamento, para que Jesus fosse para Belém, para que a profecia se cumprisse. Olha que perfeição de Deus, que usa até dos maus, quando quer. É fantástico isso, esses detalhes que nós vamos vendo na história, dessas perfeições, dessas certezas que vão acontecendo. A Virgem Santíssima deu à luz ao Salvador em um estábulo, pois não encontraram hospedaria. De acordo com as visões da bem-aventurada Ana Catarina Emmerich, o padre Francisco Spiraco gostava bastante dela e cita muitas visões da bem-aventurada. Esse local era uma espécie de subterrâneo nas ruínas de um palácio de Davi. E aí nós temos uma dupla confirmação da profecia. A primeira de que Jesus nasceria da estirpe de Davi, e São José era da estirpe de Davi, e a Virgem Maria também. E segundo, que ele nasceu num palácio de Davi, por mais que ele estivesse em ruínas, mas ainda era o local do palácio do rei Davi. Então a gente tem sempre esses fechamentos, né, muito belos. O nascimento de Cristo foi prodigioso como sua concepção. A Virgem Maria manteve-se virgem após o nascimento de Cristo e não sentiu as dores de parto. E aqui a gente proclamação de dogma. Não só proclamação de dogma, como uma tradição sempre pregada na igreja, da virgindade perpétua da Virgem Santíssima. É um dos dogmas mais antigos, na realidade, que nós temos sobre Nossa Senhora. Todas as circunstâncias do nascimento de Cristo são cheias de mistério. Nasceu em Belém, que significa casa do pão. Quem é o verdadeiro pão dos homens, senão Cristo, né, na Eucaristia? Não nasceu em Nazaré, sua pátria, pois estava fora de sua... Nossa, aqui está totalmente digitado errado, gente, vocês me perdoem. Não nasceu em Nazaré, sua pátria, pois estava fora de sua pátria verdadeira, os céus. Nasce no meio de rebanhos e pastores, pois quer ser o bom pastor. Nasce entre os animais, pois a terra, comparada ao céu, é mais miserável que aquela gruta. Não nasce num palácio a fim de inspirar confiança a todos que querem se aproximar dele. De fato, se Nosso Senhor tivesse nascido, ele é rei, né? E ele voltará sendo rei. Não acham que Jesus voltará de forma pobre, não. Ele voltará como profeta, pontífice e rei, com suas vestes sacerdotais de rei, com seu cetro e com sua coroa. Ele voltará em glória. Mas a primeira vinda dele foi vinda dessa forma, justamente pois se ele aparece como, por exemplo, a crença que os gregos tinham em Zeus, de um Deus todo-poderoso e distante, Jesus não aproximaria as pessoas de si. Então, ele aparece, de fato, nessa pobreza e nessa pequenez.
justamente para inspirar as pessoas confiança nele. Nasce desconhecido, pois é o Deus oculto, invisível para os nossos olhos, e porque ama que as boas ações sejam invisíveis. É posto num presépio, onde os animais comem, pois quer ser alimento das almas humanas. É deitado em tábuas, para indicar de que morte haveria de morrer. Nasce uma noite escura, pois, até sua chegada, os homens jazem na escuridão acerca de Deus. Nasce no inverno, numa noite fria, porque os corações dos homens estavam frios e afastados de Deus. Dezembro para nós é verão, mas no hemisfério norte é inverno. E a região do Oriente Médio, na época do inverno, as noites são extremamente frias. Em algumas regiões pode até chegar a nevar, apesar de que durante o dia tudo se derrete, porque é um calor infernal. Desceu de noite como orvalho, pois exerce sobre os homens o mesmo que o orvalho exerce nas plantas, vida. Vem sobre a forma de criança e não de sábio, para atrairmos a ele. De fato, uma criança atrai muito mais do que um idoso, por exemplo, como os sábios de antigamente, a barba, a cara de sábio, tudo aquilo afasta um pouco, às vezes não nos dá tanto carinho quanto uma criança, né? Nasce pobre e sem aconchego, para indicar que o caminho do céu são os sofrimentos, a penitência e a oração, e não os prazeres do mundo, bem para mostrar que é amigo dos pobres deste mundo. Essa expressão pobres deste mundo, e se me permitem um parêntese aqui, não é a ideia que a gente tem, por exemplo, na teologia da libertação, da pobreza meramente material. A pobreza material, gente, ela é um problema? Óbvio que é. Nós temos que ajudar que a gente acabe com a pobreza, nós temos que dar a dignidade do trabalho para as pessoas, a dignidade da moradia, nós temos que lutar por isso? Temos. Mas isso é secundário. O erro da teologia da libertação e dessas teologias muito materialistas é que elas colocam a luta pelos bens desta terra acima do que as lutas pelos bens eternos. E aí está o erro. Aí está o erro. Porque eu garanto para vocês, se nós apresentarmos o seguinte, uma pessoa pobre que passa fome e mora na rua, se você viver essa vida desse jeito, garantido, como diz, firmado em cartório, né? Você vai ganhar o céu. Lá no céu, você vai ter tais alegrias, tais benesses. Ou, se você quiser renunciar a essa vida, você vai ter um palácio agora, você vai ter todo o alimento agora, toda a benesse desse mundo agora, mas depois você vai para o inferno. Eu duvido que algum deles, tendo condições de escolha, conhecendo ambos os lados de fato, por um milagre mesmo que Deus os fizesse conhecer, iriam querer as coisas boas dessa vida. Porque não é o que importa essa vida. Nós temos que tentar, nós temos que ajudar. Inclusive é uma questão moral. Os ricos, eles têm uma obrigação gravíssima de ajudar os pobres. Deus deixa que alguns sejam ricos porque a riqueza dos ricos é para ajudar os que não são ricos. Ajudar na obra de Deus. Por exemplo, na escola, como nós estamos fazendo, ou nas obras de caridade, como os vicentinos. A riqueza serve para isso, não é para acumular dentro do banco e guardar no cofre. Mas não é esse o ponto principal. Aqui os pobres deste mundo somos nós, homens e mulheres, que vivemos essa vida, que é uma miséria, que é um vale de lágrimas e que ainda não chegamos no céu. Nós somos os pobres deste mundo. Bem-aventurados os pobres, gente, Deus não está falando seja louvado a pobreza, não. Deturparam até isso. Bem-aventurados os pobres, o que ele continua depois? De espírito. Ou seja, os que são simples, são como crianças, que não são arrogantes. É um erro, porque toda vez que a gente vai ver uma homilia geralmente falando sobre os pobres de espírito, Deus não gosta de quem sabe muito. Está errado. Deus não gosta de quem é arrogante. Mas a ignorância é a pior forma de arrogância possível. A pessoa se sente tão dona de si que ela não quer aprender, que ela não quer entender o que ela está fazendo de errado, que ela não quer conserto de vida. A maior das arrogâncias é a ignorância.
Continuando. Faz brilhar sobre as trevas uma luz, pois é a luz do mundo. A luz aqui é a estrela, né, do Oriente. Chamou ao seu presépio primeiro os judeus, representados pelos pastores, e depois aos pagãos, representados pelos magos, para indicar que mandaria seus apóstolos pregar primeiro aos judeus e depois aos pagãos, para que todos fossem para a igreja de Cristo. Cristo, recém-nascido, também foi adorado primeiro pelos pastores e depois pelos reis magos. Os pastores representam justamente os judeus e os pobres, e os reis magos, os pagãos e os ricos. Os reis magos presentearam Cristo reconhecendo suas qualidades, a sua realeza no ouro, símbolo da fidelidade, a sua divindade no incenso, símbolo da oração, e o seu sacerdócio na mirra, símbolo da mortificação e da paixão. Os reis voltaram por outro caminho. Essa frase de São Gregório Magno eu não a conhecia, descobri no livro ontem, montando a aula, e achei uma frase de uma coisa incrível. Os reis voltaram por outro caminho para indicar que não podemos entrar no paraíso, nossa pátria, se não abandonarmos o caminho do pecado para seguir a penitência, a obediência e o império sobre si mesmo. Então, de fato, reparem que os reis, Deus sempre trabalha, né, de uma forma pedagógica mesmo, com muito cuidado, né? Então, reparem que, de fato, os reis não voltam pelo mesmo caminho, para não contarem para Herodes onde estava o Nosso Senhor, para fugir de Herodes, mas também para nos mostrar isso. Conversão, gente, nada mais é do que quem tirou carteira lembra, né? Quando a gente vai estudar sobre conversão da via, né, é mudança de caminho. A rua está para lá, eu viro para cá, eu converti. Eu mudei o caminho. Quando o Salvador tinha 8 anos de vida, recebeu a circuncisão e o nome de Jesus. 40 dias depois do nascimento, Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém, que trouxe uma leitura que eu achei muito bonita, uma consideração que o Padre Francisco faz. Deixa eu só pegar aqui a página 239. Maria observou a lei de Moisés, embora a sua pureza a dispensasse. Ofereceu Jesus porque Deus, por ocasião da morte dos primogênitos do Egito, reservou para si como propriedade os primogênitos israelitas. Esta festa da purificação é também chamada da Candelária. Com efeito, a igreja instituiu nesse dia uma procissão antes da missa com velas acesas, porque no templo o santo velho Simeão proclamara a Jesus luz que ilumina as nações, de onde vem a expressão Candelária. E aqui, uma coisa talvez, aqui eu trouxe um pouquinho da parte da litúrgica mesmo, gente. A festa da Candelária é feita no dia 2 de fevereiro, se eu não me engano, que é o dia de Nossa Senhora da Luz, inclusive é festa na nossa diocese, por ser diocese de luz. As velas abençoadas no dia 2 são usadas no dia 3 por São Brás, na festa de São Brás, para abençoar as gargantas. Por quê? Porque São Brás, utilizando as velas que ele abençoou no dia anterior, salvou uma criança da morte, que estava com um espinho agarrado na garganta. Então, reparem só, eu sempre gosto de trazer esses detalhes litúrgicos, eu acho importante isso, né? Até uma coisa que eu achei muito bonita, não conhecia essa tradição, porque hoje em dia não se tem tradição nenhuma mais. Segundo o exemplo de Maria, as mães cristãs levam os seus filhos recém-nascidos à igreja para os oferecer a Deus. Isso aqui é outra coisa, não é o batismo. Os filhos, depois, a criança recém-nascida, no dia 2 de fevereiro mais próximo, as mães os levam, assim como Maria levou Jesus ao templo, né, e oferece aquela criança a Deus. Achei uma coisa bonita. Não conhecia de fato essa tradição, achei uma tradição bem interessante. Jesus passou os primeiros 30 anos, os primeiros anos de sua vida no Egito, depois habitou em Nazaré até os 30 anos. O anjo mandou que fugissem para o Egito, pois feriria com este flagelo as mães de Belém, por causa da sua dureza de coração, em negarem abrigo para a Virgem Santíssima. Então, quando o imperador manda matar os primogênitos, aqui é um flagelo,
pela negação que tiveram com o nosso Senhor e com a Virgem Maria, né? Uma maldição à terra, né, ao povo daquela região. Este flagelo foi só para as mães. Para os primogênitos foi alegria, porque pelo sangue deles, né, pela morte que eles tiveram, foram mártires em nome de Cristo e se salvaram. Então, os santos primogênitos nós comemoramos depois do Natal. No Natal nós temos a festa de Santo Estevão, no dia 26, São João Evangelista, no dia 27, e os santos mártires, os santos inocentes, no dia 28. E tem até um significado, né? Eu acho que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu achei muito interessante o significado. Se eu não tiver achado, eu coloco depois para vocês no texto, lá no grupo. Não guardei aqui mesmo, mas tem um significado muito interessante. E, inclusive, a igreja teve esse cuidado de quando foi montar, né, aqui, ó, no dia seguinte do Natal, celebra-se a festa de Santo Estevão. 2 dias depois do Natal, de São João Evangelista, e depois dos Santos Inocentes. A igreja parece dizer-nos: se quereis vir a Jesus Cristo, sede como Estevão, mártir, que quer dizer testemunho, se não pelo vosso sangue, ao menos pela abnegação e pela paciência. Sede como João, cheio de amor de Deus e do próximo, praticando as obras de misericórdia. Sede, finalmente, diante de Deus, como uma criança inocente. A igreja teve esse cuidado. Reparem como a liturgia é bela, né? É cuidadosa. A igreja sempre teve esse cuidado. A gente, às vezes, vai perdendo isso nos dias de hoje. Esquece desses detalhes, né? Mas são tão bonitos. É uma pena que a gente esqueça disso. De volta ao Egito, Cristo escolheu Nazaré, pois era uma das cidades mais desprezadas pelos judeus, dando-nos exemplo de humildade. Viveu 30 anos afastado da vida pública, para nos mostrar que devemos viver afastados do mundo. Aqui, um parêntese importante: afastado do mundo não é bitolado. Nós temos que sair todo dia de casa para trabalhar, nós temos que conviver com as pessoas, nós convivemos com os diferentes, a gente tem que ir na padaria, no supermercado, na loja de roupa, a gente tem que fazer isso tudo, gente. Mas viver afastado do mundo é viver com um espírito de anacoreta, um espírito de monge. Eu estou no mundo, eu estou lá no meio das coisas, mas o meu espírito está em Deus, o tempo todo em contemplação. É a fórmula da santidade, na verdade, né? À medida que nós vamos crescendo em santidade, o que o nosso espírito vai fazendo é justamente se afastar do mundo e ir se aproximando de Deus. Cada santo traduziu de uma maneira. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, traduziu isso nas 7 moradas. À medida que eu me aproximo do centro do castelo, eu me afasto das janelas que eu vejo o mundo lá fora e me aproximo onde está Deus. E a minha vida, minha alma, ela começa toda a tender sempre para Deus. A fórmula da santidade é estar no mundo sem ser do mundo, né? Sem viver o mundo. Vivo no mundo, mas não vivo o mundo. Há uma diferença. Na idade de 12 anos, Jesus foi a Jerusalém, onde maravilhou os doutores da lei por sua sabedoria. Quando Cristo chegou à idade adulta, João Batista anunciou no deserto o ministério público de Jesus. E aqui finalizo com a breve história de São João Batista. Eis a história de João Batista. O arcanjo Gabriel anunciou o seu nascimento a Zacarias, seu pai, no templo, à hora do sacrifício. Zacarias não quis crer e ficou mudo. No nascimento do menino, recobrou a fala e cantou o magnífico cântico Benedictus. Desde a adolescência, João viveu no deserto e preparou-se por uma austera penitência para as suas funções de precursor do Salvador. Quando Jesus chegou a cerca de 28 anos, João, por inspiração de Deus, saiu da solidão, pregou às margens do Jordão uma penitência severa às multidões que acorriam a ele, anunciou-lhes a vinda do Messias e ministrou o batismo. Um dia, viu chegar Cristo e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que apagará os pecados do mundo. Tendo João censurado a Herodes a sua vida dissoluta, este mandou-o lançar no cárcere e depois, por ocasião de um banquete, mandou-os decapitar.
São João é o modelo dos anacoretas. Os anacoretas são aqueles que se retiravam para viver no deserto. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos ver a vida pública de Jesus, a paixão, e nós vamos falando da vida dele agora já de forma mais profunda, né? A gente vai entender um pouquinho do porquê que Jesus pregou da forma que pregou, dos detalhes da paixão, e aí depois depois de nós trabalharmos aí toda a vida de Jesus, a gente chega numa parte mais teológica mesmo, onde a gente vê a pessoa do Salvador, a natureza, a encarnação, tudo isso. Então, tem muito assunto para a gente trabalhar, gente, mas eu acredito que com a graça de Deus a gente consiga chegar aí nas datas que nós marcamos lá, se Deus quiser. Até o meio do ano nós finalizamos esse primeiro volume, começamos já o volume sobre moral, até o final do ano a gente chega na metade. Então, o que eu mais ou menos previ é que nós devemos trabalhar os 3 livros em 2 anos, é o que eu tinha previsto, né? Então, ano que vem, se Deus quiser, com a escola aberta, a gente continua nos encontrando, né? Dá uma paradinha.